Uma alegria enorme estarmos com vocês aqui. Aleluia. Obrigado, gente. Aleluia. Quero honrar a galera da igreja que está aqui nessa noite. A Iba Chapadinha. Amém. Cadê a galera da Iba Chapadinha? Glória a Deus. Juntos e misturados em um só coração, em um só propósito, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Gente, sem mais delongas, eu quero dar continuidade a uma palavra que eu comecei ministrando domingo lá na igreja. E essa palavra está no YouTube, se você puder assistir depois. E eu quero dar continuidade àquilo que nós começamos a falar, com base na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25. E eu vou ler só o versículo 24 e o versículo 25, em nome de Jesus. Então, se você puder acompanhar comigo. Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25. Eu quero propor para a gente pensar um pouco hoje nessa parábola, mas pensarmos com uma ótica um tanto diferente. Diz o texto: mas chegando também o que recebera um talento. Diga comigo, um talento. O que recebera um talento disse: Senhor, eu conhecia-te. Se você puder grifar aí na sua Bíblia esse termo, eu te conhecia ou eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e juntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse é o último ponto da mensagem que nós iniciamos ministrando lá na igreja, mas nós não conseguimos concluir esse ponto. Então quero concluir hoje, vai ficar gravado para aqueles que quiserem assistir depois na íntegra, todo esse entendimento. Porque nós já lemos essa parábola tantas e tantas vezes, e temos tantas revelações e tantas interpretações, e está tudo correto. Mas eu quero propor para você uma ótica diferente a respeito, principalmente, desse texto que acabei de ler, principalmente sobre o servo inútil, que assim ele é conhecido na parábola. Nós sabemos que o contexto está falando de um valor monetário, provavelmente era uma moeda de ouro que se referia ao talento, mas não é sobre isso que eu quero falar. A partir da parábola das 10 minas, em Lucas capítulo 19, a partir do verso 12 em diante, passou-se a entender que talentos poderia ser aplicado a dom ou habilidades. E eu preguei sobre oportunidades, falando desse aspecto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Russell Shedd, o comentarista da Bíblia Shedd, ele diz o seguinte: ele diz que talento nesse texto pode se retratar da fé que Deus concede aos crentes. Então quero propor para a gente pensar dessa maneira: talento como a fé que Deus te deu, talento como o crer em Jesus. Então eu faço uma aplicação para você nessa noite aqui. Vamos olhar para talentos como a revelação que possuímos de Jesus. Alguém vivo? Vamos olhar para o talento nessa noite como a revelação que possuímos de Jesus. Se Russell Shedd diz que talento pode ser comparado, ou pode ser aqui aplicado à fé. A fé que Deus deu a nós, a cada um de nós, uma medida de fé para crermos em Deus, ou para acreditarmos em Jesus. Então eu quero tratar com você talentos, a revelação que possuímos de Jesus. E eu pergunto: quantos talentos você possui? Se talentos, qual era o propósito do talento na parábola? Me ajuda a pensar. Qual era o propósito do talento na parábola? Era a preservação ou a multiplicação? O que, gente? Então por que aquele servo enterrou o talento? Então assiste a outra mensagem que você vai entender. Se o propósito do talento é a multiplicação e não a conservação, então o que nós precisamos fazer, irmãos? Com a fé que Deus depositou dentro de nós, ou melhor, o que nós precisamos fazer com a revelação que possuímos a respeito de Jesus? A resposta é a mesma. Nós precisamos multiplicar essa revelação. Nós precisamos fazer com que ela cresça dentro de nós. E as pessoas precisam conhecer o Cristo que habita em nós. As pessoas precisam ver o Cristo que habita em nós. E não podemos enterrá-lo. Alô? Graças a Deus aqui na Paz Church não tem nenhum crente 007.
porque você revela Cristo ao mundo. Por onde você passa, você revela Cristo ao mundo. As pessoas que estão à tua volta, elas veem Cristo em você, amém? A título de testemunho, outro dia uma criancinha, um garotinho, Davi, lá na igreja, terminou o culto, ele foi e abraçou minhas pernas, ele disse: Jesus, eu te amo. Eu enchi meus olhos de lágrimas, eu disse: o quê? E o pai dele olhou e disse: o quê, meu filho? E ele repetiu de novo, ele disse: Jesus, eu te amo. Eu disse: Davi, eu não sou Jesus, mas eu busco parecer com ele, eu busco revelá-lo ao mundo. Tem alguém vivo aqui, irmão? Ei! Deus te entregou uma revelação do Cristo. Mas para a gente mergulhar nisso, eu quero construir uma base com você. Eu quero construir uma base extraída do livro do Luciano Subirá, Conhecimento Revelado. Qual livro? Qual livro? Então fica a dica de um bom livro para você ler: O Conhecimento Revelado, do pastor Luciano Subirá. E eu quero, com base nesse livro, trazer um entendimento, ou melhor, construir um pensamento com você, ou uma base para a gente continuar a mensagem, amém? Porque Luciano Subirá, ele vai falar nesse livro que existem duas maneiras de nós conhecermos a Cristo. A primeira é de modo carnal, natural, olhando pela ótica terrena. E a segunda, o segundo modo, é conhecer a Cristo pela ótica do Espírito. Conhecer a Cristo pela revelação. Quem está entendendo comigo aqui, irmão? E para mim, o servo inútil da parábola dos talentos retrata muito bem. Porque existem aqueles irmãos que conhecem a Cristo pela ótica da carne. Existem aqueles que conhecem a Cristo pela ótica do mundo. MacArthur vai dizer o seguinte: é errado, é impróprio, não é adequado olharmos para Cristo como o mundo olha. É inapropriado olharmos para Cristo apenas como um mestre, como um guru, apenas como mais alguém que passou por essa terra. Nós temos que olhar para Cristo da maneira correta, e somente o Espírito Santo pode revelar em nós quem é Jesus. Sabe, o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmãos, é ir além do intelecto, é ir além das tuas faculdades mentais, é permitir que o Espírito penetre no mais profundo do teu ser, no mais profundo da tua alma, e Ele te revele quem é Jesus. Mas você pode dizer assim: pastor Bruno, mas eu já sei quem é Jesus. Ele nasceu lá em Belém. Ele é filho de Maria, ele é filho de José. Ele morreu numa cruz. Não é disso que se trata. Muitos conhecem a história de Jesus, muitos conhecem os relatos de Jesus, mas muitos não têm a revelação. Alguém vive aqui ou não? Por isso que aquele servo inútil, ele disse que o Senhor da parábola era severo. E ele não só chamou o Senhor da parábola de severo, como ele disse que era explorador. Ele disse a respeito do Senhor da parábola: você colhe aonde você não plantou. Traduzindo, explorador. E por que aquele servo inútil comparou o Senhor da parábola dessa maneira? Porque ele não tinha uma revelação. Ele não tinha o quê? Ele não tinha o quê? Tem muita gente hoje que conhece Jesus segundo a carne, mas ainda não teve uma revelação. Tem pessoas que, se você perguntar a história da crucificação para elas, elas são capazes de citar em riquezas de detalhes toda a crucificação de Jesus, segurando um copo de cerveja na mão ou um cigarro na outra. Permanecem no erro, permanecem no pecado, sem jamais desfrutarem uma transformação. Por que, pastor Bruno? Porque conhecem aqui e não aqui. Conhecem na mente e não no espírito. Conhecem a história, mas não tem a revelação. Alguém vive aqui nessa noite? Provavelmente o apóstolo Paulo, ele era um desses também. Antes que Paulo realmente tivesse aquele encontro com Jesus, Paulo era um zeloso fariseu. Ele cumpria a lei, ele guardava toda a lei, ele sabia dos mandamentos, ele conhecia tudo. Paulo era um zeloso, um homem zeloso, mas ele era um homem sem revelação. Então ele era Saulo. Então o Saulo sem a revelação era um perseguidor da igreja. Um Saulo sem a revelação é cego. Um Saulo sem a revelação, ele faz tudo achando que está certo, de boa vontade, mas ele está fazendo o que é errado. Então existem pessoas que seguem Jesus de perto. Quer um outro exemplo? Judas, lembra de Judas? Alguém lembra de Judas? Judas era um dos 12 do ministério de Jesus, andava com Jesus para todos os lados,
Para quem não sabe, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. E o que aconteceu com Judas, irmãos? Ele traiu Jesus. Não só isso, a Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa e ele roubava dos tesouros do ministério de Jesus. Está comigo aqui ou não? Sabe por quê? Porque alguém pode conhecer muitas coisas a respeito de Jesus sem nunca ter conhecido Cristo. Alguém vivo aqui? Vira para o teu vizinho e diga: vizinho, não seja como esses. Diga: permita que o Espírito Santo, nesta noite, neste ano e no resto da sua vida, ele te revele quem é Jesus, quem é o Cristo. Amém? Você pode aplaudi-lo aqui nesse lugar? E sabe por quê? Graças a Deus aqui não tem ninguém, mas não tem ninguém assim, mas muitas igrejas estão cheias de pessoas religiosas que foram bem ensinadas, irmãos, sobre como ser um bom cristão, sobre como dizimar e ofertar, sobre como operar no reino, mas não manifestam transformação em sua vida. Porque tem muita gente dentro das igrejas que conhece Jesus aqui e não aqui. Não tem experiências para contar com Jesus. Você está comigo aqui? Qual o problema? Falta de revelação, falta de compreender quem é Jesus. E Paulo, ele já tinha esse problema lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 7 até o 9. Vamos ler juntos? Segunda Timóteo, capítulo 3, e o versículo 7. Olha como Paulo já enfrentava esse problema, do 7 até o 9. Se você ler a partir dos primeiros versículos, você vai entender melhor. Então vamos ler a partir do versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, como diz outra versão. E ele diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, ímpios do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda e qualquer espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo. Outra tradução diz: elas estão sendo sempre ensinadas, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. Paulo também enfrentou esse problema, querido. Pessoas que estavam sendo ensinadas, instruídas, mas a revelação não entrava, a revelação não descia para o coração. Isso explica porque que tem gente que vem na igreja, mas sai da igreja, vai para o motel. Isso explica porque tem gente que vai na igreja, mas sai da igreja, vai prostituir, vai beber, vai fumar, vai fazer aquilo que desagrada ao Espírito Santo. É porque a revelação não passa da mente, só chega até a mente, não desce ao coração, não desce à alma, não desce ao espírito. São pessoas que conhecem a Jesus aqui, mas não aqui. Aquele servo inútil representa para nós esse perfil de pessoas dentro do reino. Aquele servo inútil, ele disse no texto: eu conhecia-te. Mentira. Ele disse: eu sei que tu é um homem cruel, eu sei que tu colhe onde não plantou. E é interessante a resposta da parábola, porque o Senhor diz assim: tu me conheces, verdadeiramente tu me conheces. É isso que você pensa a meu respeito? Eu sou um homem cruel? Eu sou um explorador? Realmente é isso que você pensa a meu respeito? Então, se verdadeiramente fosse isto o teu pensamento a meu respeito, você teria agido corretamente? Você teria entregue meu dinheiro aos banqueiros? Aquele homem não possuía uma verdadeira revelação do seu Senhor. Escuta, Luciano Subirá diz o seguinte, querido: toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Vou repetir: toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, você será transformado, você é restaurado na imagem e semelhança dele.
Então, pastor, qual é o problema? Por que as pessoas não estão sendo transformadas? Porque não estão conhecendo intimamente a Cristo. Estão se apaixonando pela religião e não por Cristo. Alguém vive aqui nessa noite? Porque estão conhecendo a Cristo só no âmbito carnal, só no âmbito natural. Os próprios irmãos de Jesus tiveram dificuldades de olhar para Ele. Os irmãos de Jesus olhavam para Ele pelo âmbito natural. Você pode ler isso em João capítulo 7, do 3 até o 5, que nós não vamos ler, porque o tempo não nos permite. Mas os irmãos de Jesus tinham dificuldade de olhar o Cristo, porque eles cresceram juntos, eles jogavam bola juntos, eles brincavam juntos. E nós estamos falando dos irmãos biológicos de Jesus. Você sabe que Jesus teve irmãos e irmãs. Não sabemos o nome delas, mas ele teve irmãos. E a Bíblia menciona os nomes dos irmãos de Jesus. Então eles tiveram dificuldade de olhar para Jesus como o Cristo. E eles representam para nós também essa classe de pessoas dentro do reino, que tem dificuldade de olhar para Jesus no âmbito espiritual. Mas o que Paulo nos ensina, irmãos, o que Paulo nos ensina é conhecer a Cristo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Segundo o Espírito. E eu quero ler esse texto com você, porque foi o entendimento que Pedro teve quando Jesus pergunta: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? E você sabe da história, então vou encurtar o caminho. E Pedro dá a resposta magnífica. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Mas meu Pai que está no céu. Alô? Alguém vivo aqui? Então não conheça Cristo segundo a carne. Olha o texto de 2 Coríntios capítulo 5, 16. Você conhece esse texto, principalmente o versículo 17. Olha qual é a instrução de Paulo para nós. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 16 diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Repita após mim: de agora em diante não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. Se Paulo ele nos instrui a não olhar para ninguém mais. Eu não posso mais olhar para o meu irmão Eric segundo a carne. Não importa o que o Eric foi no passado, não importa quem esse irmão que está do teu lado foi no passado. Paulo nos instrui: não olhe mais para essa pessoa como ele era antes. Olhe para ele agora pela ótica do Espírito. Enxergue nele aquilo que o Espírito enxergue. Ora, se Paulo está dizendo isso a respeito do nosso semelhante, mas ele diz: não olhe mais para Cristo segundo a carne. Olhe pela ótica do Espírito. Paulo está dizendo: permita que o Espírito revele a você quem é Jesus. Não estou falando de conhecer a história dele, irmão. Eu estou falando: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é a revelação que você possui dele? Quando foi que ele agarrou o teu coração e você nunca foi o mesmo, e que você nunca mais pôde olhar para trás? Qual foi o dia? Gregório McNutt, ele dizia: se você não lembra o dia que você nasceu de novo, é porque você não nasceu de novo. Quantos lembram o dia que nasceu de novo? Eu nasci de novo aos 12 anos de idade, em 1998, num culto de quarta-feira, quando o pastor José Aguiar da Silva chamou as crianças que queriam aceitar Jesus. E eu apenas aos 12 anos de idade, eu fui à frente e disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Era um púlpito de madeira. Eu caí de joelhos naquele púlpito e eu disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: não é conhecer a história, é ter a revelação desse Cristo. Se é para Jesus, aplauda. Consegue uma água para mim? Aí o versículo 17 que você conhece, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Quando é que você se torna uma nova criatura? Quando a revelação chega. Quando é que você se torna uma nova criatura? Quando o entendimento de quem é Jesus brota em seu coração. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Será que você está entendendo, irmão? Aquele servo inútil não conhecia seu senhor. Repita após mim: o servo inútil não conhecia o seu senhor, mas ele dizia que conhecia, mas ele não conhecia. A resposta do Senhor foi contundente. Ele disse: você me conhece? Uma pergunta, ele faz uma pergunta: você me conhece? Eu sou explorador, é verdade o que você pensa de mim? Em outras palavras, o Senhor diz: você não me conhece, você está mentindo, você está blefando, você está inventando desculpas para não revelar para o mundo o Cristo. Você está entendendo comigo, irmão? Pedro andou com Jesus 3 anos. No final da história, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converter, quando tu tiver uma experiência, Pedro, você vai fortalecer os teus irmãos. Querido, quando uma pessoa, ela sai do âmbito intelectual, do âmbito natural, da dimensão do mero conhecimento, e quando uma pessoa ela mergulha na dimensão da revelação, é impossível esconder o Cristo que há nela. Tem 3 pessoas entendendo nessa noite. Você está entendendo? Eu vou repetir: quando você sai do âmbito intelectual, quando você sai do âmbito do mero conhecimento, é impossível esconder o Cristo que habita em você. Você quer desfrutar uma mudança extraordinária nesse ano? Então eu tenho uma palavra para você: busque uma revelação do Cristo. Uma revelação que afete o teu homem interior, uma revelação que afete todo o teu ser. Você nunca mais será o mesmo. Lembra de Tiago, o irmão de Jesus? Ele não cria em Jesus. Os irmãos de Jesus não são mencionados andando com Cristo por onde ele andava e fazia os milagres. Há uns 2 episódios. Mas depois que Jesus apareceu para Tiago, como está registrado em 1 Coríntios 15, Tiago teve um encontro e uma transformação. E aquele cara que era cínico, aquele cara que queria até prender o próprio irmão, ele se tornou um dos maiores líderes da igreja. No embate que teve com Pedro, Tiago foi lá e colocou ordem na casa. Por quê? Agora ele tinha uma revelação. Ele não era mais o mero irmão de Jesus. E ele ganhou muito respeito na comunidade. Não porque ele era o irmão de Jesus, mas porque agora Tiago havia tido uma experiência sobrenatural com Cristo. Mas existem aqueles irmãos que tiveram uma experiência primária e estagnaram nessa experiência. Eu vim aqui incomodar você, e eu vim aqui te dizer nessa noite, querido: levante-se e busque uma experiência nova. Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o resto do ano, o ano que vem. Busque continuamente uma experiência nova. Porque se a revelação do Cristo ela não continuar fluindo e brotando dentro de nós, nós estagnaremos. Provérbios 4, verso 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então todos os dias eu preciso de uma revelação nova. E a cada revelação você é transformado. Se o processo de transformação estagnou na sua vida, é porque também o processo da revelação estagnou. Se a sua fé não continua crescendo, transbordante, se a transformação operante de Deus dentro de você não continua operante, é porque a revelação também travou. É uma noite para destravar isso, amém? Eu não sei como é que a gente vai fazer esse corredor de fogo, mas vai ter o corredor de fogo. Vai ter corredor de fogo hoje, amém? Não sei como é que vai ser esse negócio, mas vai ter. Nós queremos destravar. A revelação vai começar a brotar de novo, amém? Ei.
O coração vai voltar a queimar de novo, amém? Ei! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu aprendi isso lá no retiro de pastores, no nosso retiro de pastores. O pastor Ribinho estava pregando, ele falou algo que queimou muito meu coração. Não passe mais do que 10 dias sem chorar na presença de Deus. Porque se nós passarmos mais do que 10 dias sem nos quebrantarmos na presença de Deus, tem algo de errado com a revelação que possuímos do Cristo. Se lermos a Bíblia e não chorarmos, tem algo de errado. Se estarmos na presença dele e não nos quebrantarmos, tem algo de errado. Então agora que você entendeu que a transformação ela começa a partir da revelação, então vá comigo para Gálatas capítulo 1. A transformação começa a partir da revelação. Espírito Santo, revela-nos o Cristo. Revela-nos o Cristo, Espírito Santo. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Você sabe? Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Como eu te amo, como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu. Tu és tudo para mim. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Nessa versão diz, foi do agrado dele. Nessa versão foi do agrado dele revelar seu filho a mim. Deus se agradou. Foi a intenção de Deus revelar Jesus. Foi a intenção de Deus revelar seu filho a Paulo. É a intenção de Deus revelar o Cristo para você. Foi Deus quem decidiu e revelou a Pedro. E Pedro disse, sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, há uma intenção no coração de Deus em revelar o Filho para nós. E sabe o que Jesus diz em João 14, o versículo 21? Ei, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E aquele que guardar os meus mandamentos, eu me revelarei a ele. Este é o que me ama. O Senhor se revela àqueles que o amam. O Senhor se revela àqueles que o amam. Está escrito. Então Paulo deixa claro para nós que antes de qualquer ministério, antes de qualquer chamado, antes de qualquer intenção, Paulo diz, ele se revelou a mim. Ele apareceu a mim.
Sabe, querido, eu quero que você saia daqui destinado, e eu quero que você saia daqui com um desejo no seu coração. Eu quero ser um colecionador de histórias com Ele. Eu quero que Ele fale comigo no meu quarto. Eu quero que Ele fale comigo no meu carro. Eu quero que Ele fale comigo no meu banheiro. Eu quero que Ele fale comigo andando pelas ruas dessa cidade. Eu quero ser um colecionador de histórias. Eu quero que Ele se revele a mim. Foi do agrado de Deus revelar seu Filho ao apóstolo Paulo. Desde o ventre ele era um homem chamado, desde o ventre ele era um homem escolhido, até aquele dia, no caminho de Damasco, quando o Senhor se revelou a ele. Até aquele dia, ele era um homem zeloso, um fariseu zeloso. Ele era um homem que cumpria a lei, ele era um homem que conhecia a lei. Mas a partir daquele momento, a partir daquela experiência, aquela revelação, trouxe a Paulo um significado, um propósito de vida muito maior do que ele imaginava. Paulo pensava que aquilo que ele estava fazendo estava correto, estava certo. Ele perseguiu os cristãos e na cabeça dele, ele estava sendo um bom defensor da lei. Mas a partir daquele momento, a partir daquela experiência, ele tem um ressignificado na vida. Deixa eu dizer uma coisa: tudo vai mudar a partir da revelação. Você vai encontrar propósito a partir da revelação. Você vai encontrar significado a partir da revelação. Tem alguém vivo aqui, irmão? A partir daquele momento, Paulo agora se tornou o apóstolo Paulo, porque ele tinha legitimidade. Ele disse: eu vi a Cristo. E ele agora podia defender. E ele agora, diante dos seus amigos, diante dos seus familiares, ou até mesmo diante dos seus captores romanos, Paulo agora podia dizer: eu vi a Cristo. Eu sou um apóstolo porque agora eu vi a Cristo. Quantos em nossos dias podem dizer: eu vi o Senhor, eu estive com Ele hoje de manhã, Ele falou comigo? Quantos aqui já falaram com o Senhor hoje de manhã? Quantos já falaram com o Senhor hoje nesse dia? Ele apareceu para você hoje. Alguém vivo aqui, irmão? Alguém diz assim: ah, mas Paulo teve uma experiência, Paulo teve uma visão, Paulo teve uma alucinação, Paulo ficou em transe. A experiência de Paulo. O que eles esquecem de dizer que foi uma experiência pessoal, o que eles esquecem de mencionar é que Paulo diz: aprove a Deus revelar seu Filho a mim. E ele disse: Deus revelou seu Filho a mim, para que eu pregasse aos gentios. Toda experiência, toda revelação, todo conhecimento tem um propósito. Você está vivo aqui ou não? Deus não revelou Jesus a Paulo apenas para que ele tivesse uma história linda para contar, para que ele fosse para o YouTube contar essa história, para que ele fizesse uma canção contando essa história, para que ele fosse para o TikTok e inventasse alguma coisa contando essa história. Não. Tinha um propósito. Ele disse: você vai pregar para os gentios, mas antes eu vou revelar quem é Jesus para você. Diga para o seu vizinho, diga: vizinho, não vá até que tenha uma revelação. Diga para ele: nem um passo adiante sem uma revelação. Diga para ele: você precisa buscar essa revelação. Amém? Porque quando você encontra a revelação, a imagem de Deus é restaurada em você. Quando você encontra a revelação, querido, então nós temos um propósito para alcançar os que são de fora. Aquela imagem que foi perdida lá no Éden é restaurada por meio da revelação. Quando a Bíblia fala de imagem, ela está falando de características pessoais que o homem possui, mesmo que de maneira limitada, mas o homem possui características que o permitem se comunicar com Deus. E quando a Bíblia fala de semelhança, está falando da fisionomia, está falando de como se fosse uma estátua, uma estrutura do corpo. Nós ainda mantemos essa semelhança, mas nós perdemos a imagem. Então a revelação, ela restaura a imagem de Deus em nós. Você está comigo aqui nessa noite ou não? E escute, o processo de restauração da imagem de Deus em você, ela começa através da revelação. Por isso aprove o Senhor revelar seu Filho a Paulo. Ei, irmão, não conheça Jesus só no âmbito da carne. Não conheça Jesus só nas faculdades mentais. Você pode até se tornar um homem zeloso, você pode até se tornar um homem escolhido, você pode até se tornar alguém importante dentro do reino,
Mas não é só isso que Deus quer de você. Ele quer intimidade. Ele quer que você possa chamá-lo de Pai. Ele quer que o brilho dos olhos dele cative você. Ele quer que a paixão do seu coração seja completamente dele e de mais ninguém. Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Paulo agora passou a enfrentar situações dificílimas em seu ministério por amor a Jesus. E Paulo agora está disposto a passar essas situações difíceis no ministério, porque agora Paulo entende que a cada situação ele sente a presença do Cristo perto dele. A cada situação Paulo sabe que agora o Senhor está com ele. Ele não está mais sozinho. Ele agora tem intimidade com aquele Jesus que apareceu para ele no caminho de Damasco. Ei, qual foi o dia que Jesus apareceu para você, irmão? Você consegue lembrar disso? E aí, se você ler comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, olha como Paulo retrata essas experiências. Olha como Paulo se identifica com os sofrimentos de Cristo agora, depois que ele tem a revelação. Ele diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 e 11: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Experiências. Paulo está se equiparando ao sofrimento de Cristo. Ele estava morrendo como Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Versículo 11: sim, vivemos sob constante perigo de morte. Experiência, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Esses versículos são semelhantes, mas a diferença é que no primeiro, no versículo 10, a vida de Paulo, a sua vida está morrendo, assim como Cristo morreu. Ele faz um comparativo. E no versículo 11, Paulo agora, a sua vida, ele a dispõe para entregar por amor a Cristo. E por que Paulo agora tem essa disponibilidade? Porque Paulo encontrou a revelação. Paulo agora não conhece só no intelecto, agora desceu para o seu coração. Ei, deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos de mais experiência, amém? Quantos estão dispostos a morrer todos os dias para ter uma revelação nova de Jesus? Quantos estão dispostos a dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aquele apóstolo que agora era perseguidor, se tornou um perseguido da igreja, e agora ele desfruta de experiências. O poder de Deus é revelado através da vida de Paulo. E por que, pastor? Porque agora ele tem uma revelação. Agora ele sabe quem é Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O propósito de cada um de nós morrermos diariamente, o propósito de cada cristão sacrificar-se a si mesmo, carregar a sua cruz todos os dias, é para que a vida de Cristo se manifeste em nós e através de nós. É para que o poder de Cristo se revele nesse corpo, nessa matéria. Os sofrimentos de cada crente é um sacrifício intencional que resulta no poder de Deus. Diga para o vizinho que está do seu lado, diga: vizinho, o seu sofrimento é um sacrifício intencional que resultará no poder de Deus. Diga para ele assim: o poder de Deus se revelava, se manifestava nas fraquezas de Paulo. Diga para ele: vizinho, você é só um vaso de barro. Diga: a excelência de Deus. Está comigo aqui? Paulo sabia que os seus sofrimentos poderiam ser muito piores, irmãos, mas ele estava disposto a morrer. Ele estava disposto a passar por cada um deles, a enfrentar cada um deles. Sabe por quê? Porque ele sabia: agora eu tenho a presença dele comigo. Agora tudo posso naquele que me fortalece.
Agora eu quero conhecer os seus sofrimentos. Filipenses, ele diz isso. Agora eu quero conhecer os seus sofrimentos. Agora eu quero conhecer a sua dor. Eu estou disposto a enfrentar, porque eu quero essa revelação no meu corpo. Eu quero mostrar ao mundo o Cristo que habita em mim. Em outras palavras, eu não quero ser como aquele servo inútil. Eu não quero esconder o Cristo que habita em mim. Eu quero multiplicar essa revelação. Eu quero que ela cresça dentro de mim. Eu quero que o mundo veja o Cristo que há em mim. Alguém vivo aqui nessa noite, irmão? Ei! Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Nós somos chamados para revelar Cristo ao mundo, e não apenas para informar o mundo sobre Ele. É revelar. Revelar. É revelar. O Evangelho não consiste em palavras. O Evangelho consiste no poder de Deus. Aleluia. Alguém vivo aqui comigo? Por isso que lá em Romanos capítulo 8, eu já estou encerrando, porque nós vamos orar e vamos fazer o turno de fogo. O tempo já foi embora. Mas eu queria trazer esse entendimento primeiro para o teu coração. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Vira para esse lindo ou essa linda do seu lado e diga: vizinho, você foi escolhido para ser conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Porque Ele é o primogênito de muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ei, você é chamado para revelar, não para informar. Vou repetir, você é chamado para revelar, não para informar. Não apenas para informar, você é chamado para revelar. Há um Cristo aí dentro, 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 há um Cristo aí dentro. E o mundo precisa conhecer esse Cristo que há aí. Yeah! O que o servo inútil fez? Cavou um buraco e enterrou o Cristo. Está comigo? Então o Senhor disse: arranquem o Cristo dele e dê para quem tem 10. E esse servo inútil lance nas trevas, onde haverá ranger de dentes e muito choro. Quem quer mais a revelação de Jesus? Não ande como os discípulos a caminho de Emaús. Lembra? Eles estavam do lado de Jesus, mas eles não conheceram que era Jesus. Eles estavam andando com Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Tem muita gente andando por aí, andando, mas não sabe quem é Jesus. Está na hora de sentar à mesa e deixar Ele partir o pão da revelação, para que os nossos olhos se abram e a gente saiba quem Ele é. O Cristo que está diante de nós. Ele está na mesa, Ele está na casa, Ele partiu o pão da revelação. Você está comigo aqui, crente? Ei, o homem sem a revelação de Jesus, ele está perdido. O homem sem a revelação de Jesus, seus olhos estão com escamas. O homem sem a revelação de Jesus, o seu coração não tem paixão. O homem sem a revelação de Jesus, os seus pés não conseguem cumprir o propósito. Você está comigo aqui nessa noite? Sem a revelação o coração não arde. Sem a revelação o coração não queima. É a revelação que faz o coração queimar. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para expressar. Essa mesa de banquete foi preparada porque Ele está partindo o pão. E se tivesse pão aqui, nós íamos fazer uma ceia. Porque Ele está partindo o pão aqui nessa noite, para que você tenha uma revelação de quem é o Cristo. Hoje você vai entender o que você não havia entendido antes.
O que Paulo não entendeu com a mente, ele passou a entender com a revelação. Alguém vive aqui ou não? Sem revelação você é cego, surdo, sem esperança, sem a revelação. Você faz tudo errado de boa vontade, achando que está certo. Mas aí vem a revelação e tudo muda. O propósito muda. Então há um apelo do meu coração para você aqui nessa noite. Busque uma nova experiência com Ele a cada dia. Busque uma revelação sobre o Cristo. E Ele quer se revelar a você na palavra escrita ou na escritura que já nos foi revelada. Está comigo aqui? Não busque conhecer a Jesus segundo o intelecto. O que os homens dizem sobre Ele? O que Freud pensa a respeito dele? O que esses caras... Não. Busque pelo Espírito. Busque entender quem é o Cristo que foi revelado pelas Escrituras. Busque entender quem é o Cristo que Pedro entendeu e disse sim, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na primeira pregação de Pedro agora cheio da revelação, Pedro agora cheio do entendimento, Pedro agora cheio do Espírito Santo, ele prega e ele apresenta o Cristo em Atos capítulo 1. Você já leu esse texto? Em Atos capítulo 1. Então ele apresenta esse Cristo para todos ali. E 3.000 pessoas se convertem em um único dia. Porque agora ele tem a revelação. Mas eu vim aqui só por lenha na fogueira. Existe um desejo aí no teu coração? Se existe esse desejo, fica de pé no seu lugar. Tu és o meu amado, amor igual ao teu.